Olá, família Betânia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então ao nosso curso Novos Membros, um curso que tem 3 aulas ao todo, né? Essa agora é a segunda aula. Nós vamos falar agora sobre o que nós cremos, o que a Igreja Betânia crê. Irmãos, é importante entender que aqui eu não vou estar fazendo nenhum tipo de debate, mostrando várias visões teológicas, mostrando, explicando o porquê que nós cremos de um jeito ou de outro, não. Aqui é um curso onde nós estamos demonstrando, expondo para vocês a maneira como nós cremos biblicamente. Tem vários versículos nessa segunda aula. Eu peço a vocês que leiam todos os versículos. É muito importante que você leia todos os versículos, um por um. Por quê? Porque nós precisamos conhecer biblicamente aquilo que nós cremos. É importante, então, você ler todos os versículos aí na sua casa. Por questão de tempo, eu não vou estar lendo todos os versículos, eu vou estar apresentando, dando uma explicação rápida daquilo que nós cremos, mas eu peço, por favor, que você leia todos os versículos na sua casa, tá bom? Estou contando com você, hein? Então vamos lá, aula 2. O que nós cremos? Primeiro, o que nós cremos em relação a Deus? Cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, sendo dali retirada nossas orientações de vida. A Bíblia é a única, não é uma das, é a única, infalível e autorizada palavra de Deus. Por que nós vivemos da forma que nós vivemos? Porque a Bíblia diz que nós devemos viver assim. Nós cremos a palavra de Deus. Existem muitos bons livros, existem muitos bons pregadores, existem grandes experiências de grandes homens de Deus, mas nada disso substitui e nem se compara, nem equipara, nem fica no mesmo pé de autoridade que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada. Então nós cremos assim, a Bíblia é inspirada por Deus e nada se compara a ela. É ela que direciona as nossas vidas. O que mais cremos em relação a Deus? Cremos no Deus Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um só Deus verdadeiro. A doutrina da Trindade. A Igreja Evangélica Betânia crê na doutrina da Trindade. Em relação a Jesus Cristo, o que nós cremos? Cremos que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Nós cremos que Jesus é Deus, mas se fez carne para habitar conosco, nascimento virginal. A mãe de Jesus, a nossa irmã Maria, ela é virgem ali no momento do nascimento de Jesus, e logo após o nascimento de Jesus, ela viveu a vida conjugal, a vida de marido e mulher ali junto com José, o seu companheiro, mas até Jesus, até o nascimento de Jesus, ela então virgem. Nós cremos no nascimento virginal. E falando sobre Jesus, viveu uma vida como a nossa. Jesus viveu uma vida como a nossa, da mesma forma que nós vivemos, mas ele não pecou. Tá aí a grande diferença. Ele viveu tudo que nós vivemos, mas Jesus não pecou. Demonstrou o amor de Deus através do cuidado com as pessoas. Jesus amou as pessoas cuidando delas, mostrando uma alternativa de vida abundante. É isso que nós cremos sobre Jesus. Ele é Deus, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida como nós, porém sem pecado nenhum, amando, cuidando das pessoas, demonstrando o amor de Deus pela humanidade. Ainda sobre Jesus, cremos que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, o nosso substituto. Jesus morreu no meu, no seu, no nosso lugar, o nosso substituto pelo pecado que cometemos, pelo pecado que nós cometemos, nos perdoando e nos livrando dos pecados
e do inferno. Nós cremos nisso. Cremos que Jesus Cristo ressuscitou e nos deu a esperança de vida eterna com Deus, vivos como Ele está. Cremos que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Hoje mesmo Ele está vivo à direita de Deus Pai. E nós cremos que um dia nós vamos viver eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus, ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. Cremos que Jesus subiu aos céus, mas voltará para nós com poder e glória e estabelecerá o reino de Deus definitivamente aqui na terra. Então ele subiu aos céus, mas um dia ele vai voltar. Glória a Deus, aleluia. Para estabelecer o reino dele eternamente, nós viveremos com o Senhor Jesus. Em relação ao homem, o que a Igreja Betânia crê? Cremos que o ser humano foi criado à imagem de Deus, mas exercendo o seu livre-arbítrio. A Igreja Betânia crê no livre-arbítrio, pecou contra Deus, sendo destituído da sua presença. Exemplo esse seguido por cada ser humano na terra. Então, Adão exerceu seu livre-arbítrio, pecou contra Deus, desobedeceu a Deus e ele foi destituído da presença do Senhor. Deus falou com Adão: o dia que você pecar, o dia que você comer desse fruto proibido, certamente morrerás. E Adão morreu mesmo, morreu espiritualmente, ficou distante da presença do Senhor. Esse mesmo exemplo de Adão, todos os seres humanos, inevitavelmente, seguem esse mesmo exemplo, infelizmente. Então, cremos que, por livre-arbítrio, o homem escolhe pecar. Em relação à salvação, o que nós cremos? Cremos que pelo arrependimento, preste atenção, cremos que pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Jesus Cristo, podemos ser religados a Deus. Aleluias. Arrependimento e fé em Jesus Cristo. Arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo. Nós podemos ser religados a Deus. Então, em Adão nós fomos desligados da presença do Senhor. Em Jesus Cristo nós somos religados novamente a Deus, obtendo a salvação dos nossos pecados, a regeneração pelo Espírito Santo e a vida eterna. Glória a Deus. Queremos ainda que Deus, através do Espírito Santo, capacita-nos a viver a sua vontade. O Espírito Santo de Deus em que nós habita nos capacita a viver a vontade do Senhor, não impondo um fardo sobre nós, um fardo pesado, uma religião pesada nas costas do ser humano. Não. Essa não é a vontade do Senhor, mas nos dando poder para viver uma vida santa, para realizar um serviço cristão eficaz e nos levando a ter uma vida abundante. Isso é o poder de Deus através do Espírito Santo, fazendo essa regeneração, essa transformação de vida, dando poder para o ser humano viver em santidade, agradando ao Senhor. E por último, em relação à igreja, cremos que uma das ordenanças essenciais de Cristo para a sua igreja é o batismo nas águas, ou batismo em águas, que é um símbolo de identificação com Jesus em sua morte e ressurreição. Após uma decisão consciente, a pessoa que vai ser batizada tem que ter consciência que ela está tomando aquela decisão de descer nas águas, ser batizada nas águas. Então, após uma decisão consciente da pessoa em seguir o Evangelho. Então, nós cremos que o batismo nas águas é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus para todo aquele que crê. Cremos que a ceia é uma ordenância também. A ceia é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, sendo memorial para todos os que creem. Então nós cremos que o batismo nas águas é uma ordem de Jesus para a sua igreja. Nós cremos que a ceia, a celebração da ceia, também é uma ordem de Jesus para a sua igreja. Também é uma ordem de Jesus para a sua igreja. É um memorial para todos
aqueles que creem em Jesus. Você que vai ser membro dessa igreja, eu tenho que frisar isso. Você não pode deixar de ceiar. Você não deve deixar de ceiar. Não deve deixar de ceiar. Não caia nesse erro, porque é uma ordem de Jesus para nós. Amém, meu irmão? Por último, cremos no batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Nós cremos no batismo no Espírito Santo, recebido pela fé, para o revestimento de poder e testemunho eficaz e na contemporaneidade dos dons e manifestações do Espírito Santo. Então nós cremos nesse batismo do Espírito Santo, nesse poder que Deus nos dá para testemunhar do Evangelho. Cremos que os dons e as manifestações do Espírito Santo são para nós hoje, não cessaram na época dos apóstolos, são para nós hoje. Então isso é o que a Igreja Evangélica Betânia, a igreja que você agora quer se tornar membro, crê, né? É isso que nós cremos. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, você pode nos procurar. Vai ser o maior prazer de nós estarmos conversando sobre isso. E mais uma vez eu peço, leia todos os versículos. É muito importante que você leia todos os versículos, porque isso fundamenta a nossa fé. Amém? Essa foi a aula 2. Deus abençoe os irmãos. Tchau.